Estamos de regresso e com conversas maravilhosas, como sempre, aliás. Mas, efetivamente, e o mais importante é que são inspiradoras. E o nosso próximo convidado pertence àquele grupo de almas empreendedoras e com vontade de descobrir o mundo. Gosto tanto disso. André Leonardo está a fazer acontecer também e já está à nossa espera para nos revelar a mudança e o espírito de construção que encontrou. Olá, André. Olá. E que encontraste um pouco por todo o mundo, não é? Tão bom ter-te aqui para tu nos contares tudo desta grande aventura. Muitos parabéns. Muito obrigado. André. O que é certo é que os teus 24 anos de vida são muito mais do que 24 anos, porque tu tens uma alma de quem quer realmente conhecer não só o mundo, mas efetivamente uma curiosidade humana e sobre as histórias dos outros muito importantes. Portanto, antes de mais, muitos parabéns também. Muito obrigado. Por conseguires também, depois dessa tua viagem, colocares tudo aqui. Mas conta-me, voltemos ao início, para lá em casa também perceberem. O ano passado, lembraste-te assim, vou dar uma volta ao mundo e descobrir histórias incríveis. Na verdade, eu comecei a pensar esta volta ao mundo há cerca de 2 anos atrás. E porque na altura só se falava em crise, em problemas, em desgraças. E tu já estavas farto? Eu já estava bastante farto disto. Então, mas acho que as pessoas mais do que desmotivadas estavam fartas de promessas. Sim. Então o que eu quis foi dar a volta ao mundo, passar por realidades muito boas, como seja Silicon Valley, Estados Unidos, Canadá. Maravilhoso. Exatamente. Até outras eventualmente menos boas, como o Quênia, ou a Tanzânia, ou a Índia, mas onde mesmo assim existem pessoas que estão a fazer acontecer, que estão a criar negócios, que estão a seguir sonhos e projetos. Então o objetivo foi dar a volta ao mundo e falar com todas estas pessoas, e explicar, relatar histórias e explicar como é que elas tinham efetivamente feito acontecer, como é que tinham concretizado sonhos e feito Isto é projetos. tão importante, sabes? Eu sinto também que com o projeto Change It e com outras coisas que é a partir dessa inspiração que as outras pessoas também vão percebendo as suas próprias capacidades, não é? E potencialidades. Estamos a ver um vídeo, enfim, provavelmente de alguns dos sítios que tu estiveste, provavelmente será difícil colocares todos aqui, mas o que é certo é que dos Açores para o mundo. É verdade, eu nasci nos Açores, não é? Sim. Em Angra do Heroísmo. Onde eu estive agora também, ali na tua ilha. Mas estas histórias mudaram-te também? Claro que sim. Porque eu falei com pessoas incríveis, com empreendedores do outro mundo e o meu pensamento foi sempre se estas pessoas conseguem fazer acontecer com estas condições que têm, e estamos a falar de, enfim, por exemplo, na Tanzânia estive com um rapaz que com 10 anos, numa aldeia na Tanzânia, onde imagino-se não existem recursos praticamente nenhuns, onde ninguém fala inglês, o rapaz com 10 anos conseguiu construir um painel solar e eletrificar a casa. Foi a primeira luz da aldeia, a primeira eletricidade da aldeia, com 10 anos. E, portanto, ele só utilizou bocados de bicicleta e coisas que viu na rua e conseguiu fazer isso. Então, o que eu penso é, se ele conseguiu, o que é que nós não conseguimos com a excelente base de arranque que temos, com este excelente país, incrível país que é Portugal? Não há limites. De todo. Não há limites. Não podem assistir, que fotografias incríveis ali com um tigre. Acaba por ser incrível como é que encontramos grandes seres humanos em todas as partes, como por exemplo o teu Cristiano Ronaldo indiano. Essa história é surreal para mim, na altura pelo menos, porque eu estava em Delhi, no meio de Delhi, e de repente, do nada, há este rapaz que me tenta limpar os ouvidos. Limpar os ouvidos? E eu, assustado, sem perceber o que é que se estava a passar, ele a tentar impingir uma coisa que eu não percebia muito bem o que era, e ele então era limpador profissional de ouvidos. Ele percebeu que eu era português, mas eu não estava a conseguir perceber exatamente o que é que se estava a passar, e ele disse: olha, eu sou o Cristiano Ronaldo a limpar ouvidos, sou o melhor limpador de ouvidos do mundo. Incrível! Então, a verdade é que a forma como ele coloca comida na mesa é limpando ouvidos às pessoas. Ele vai para as ruas, limpa ouvidos por 20 cêntimos, mais ou menos. A conversão dá mais ou menos 20 cêntimos. Portanto, imagine-se, é literalmente pegar no que se tem à mão e fazer-se à vida. E fazer acontecer. É um empreendedorismo por necessidade levado ao extremo. Sim. Mas a verdade é que, isto transportando agora para a nossa realidade, nós às vezes andamos tanto tempo com projetos na gaveta, com planos de negócio, 1000 planos de negócio, e às vezes é só pegar no que temos à mão e vamos embora e vamos fazer. E está provado que são as ideias sempre mais simples que se tornam de facto as mais viáveis. Eu não estou a sugerir que agora se comece a limpar ouvidos. Exatamente, é apenas uma forma de se ver que nestes países a realidade é outra, os recursos são outros, e mesmo assim, perante o que têm, eles... A necessidade faz o engenho, exatamente. Não é, André? Já também alguém dizia. É neste teu livro incrível, como por exemplo também este
cá em Portugal, falamos assim, acaba por ser também incrível os exemplos que nós temos. O político da Cova da Moura, não é? Também, quando falamos aqui de movimentações humanas e de coisas que acontecem também no nosso país, este João Semedo Tavares também é um homem incrível, impressionante. com uma força de superação, uma força de vontade enorme, porque o que ele passou, ele tem, enfim, nasceu na Cova da Moura, teve alguns problemas familiares, pessoais, saiu de casa muito cedo, viveu na rua, acabou por ser preso, mas e hoje, quando regressa, sai, conseguiu de alguma forma recuperar a sua vida, hoje é treinador de futebol, tem uma associação, ajuda outras pessoas que estão eventualmente a passar os mesmos problemas que ele passou e também tem feito acontecer. Isto era também uma mensagem que eu queria deixar, é a mensagem do livro, que é, eu acredito que ser empreendedor é sobretudo uma atitude, é um estilo de vida, é uma forma de estar. Sem depois dúvida. Pode então ser aplicado aos negócios e esse é o termo mais comum. E que também tens aqui, não é? Porque falamos aqui de casos que têm a ver também com casos de necessidade, obviamente é que nos impressionam, mas por exemplo a Bel Peixe, uma empreendedora brasileira também que tu descobriste e que explica de facto também como é que é possível, num mundo tão competitivo e difícil, conseguir vencer, não é? Exatamente. E temos, por exemplo, a Fernanda Pereira, que eu conheci em Silicon Valley, que se mudou para lá com os pais com 5, 6 anos, de repente criou uma empresa, hoje a empresa fatura cerca de 16 milhões, ela emprega 70 empregados, foi uma pessoa que chegou lá, teve muitas dificuldades porque não falava inglês, mas foi à luta e conseguiu. Portanto, temos aqui neste livro uma mescla de histórias, desde negócios até casos de vida. Uma o português Ricardo Teixeira, naturalmente, também importante aqui referir que nem sequer as limitações físicas nos devem naturalmente também limitar, nunca. E às vezes são estas histórias que nos inspiram para sermos muito melhores e maiores do que o que fomos no dia anterior. Ricardo, este também te impressionou, esta história, não é? Sim, incrível, porque o Ricardo é tetraplégico e mesmo assim está à frente de 2 empresas, emprega 70 pessoas, a empresa é saudável, está a crescer cada vez mais e, como ele diz, a deficiência dele não é desculpa para nada. E, portanto, ele tem todos os nossos problemas, todos os problemas que temos no dia-a-dia, mais as limitações físicas. E essa fotografia é muito interessante, porque no final da entrevista eu ia tirar-lhe uma fotografia normal, portanto, íamos tirar uma selfie, e quando ele diz, não, tira a foto de mais longe que eu quero que as pessoas vejam tudo, porque isto não é desculpa para nada. E, de facto, se o Ricardo tem esta atitude, esta força de vontade de fazer acontecer, não há desculpas para nada. Não há desculpas para nada. E o difícil é diferente de impossível. Eu tenho dito isto muitas vezes, eu acredito mesmo nisto e acho que temos que lutar pelos sonhos que temos e pelas coisas que queremos efetivamente fazer. André, tu és impressionante, és mesmo um changer. Tens que vir cá mais vezes para irmos também falando de tantas outras histórias nesta viagem incrível que tu fizeste. Muito obrigada. Obrigado. De facto, um livro que naturalmente resulta agora numa inspiração única. O que é que tu queres também com este livro? É inspirar, mas continuares estas viagens? No fundo, eu fui ao mundo recolher inspiração e agora queria muito trazê-lo de volta à base, trazer o mundo e a inspiração de volta a Portugal, de volta às pessoas que eventualmente possam precisar um bocadinho dela, porque de facto eu conheci pessoas muito inspiradoras e queria agora também passar um bocadinho desta mensagem que me foi dada no mundo. Claro que sim, e vais conseguir. Fica a sugestão de também percorreres o mundo que é Portugal. Claro que não é? Também não faltam histórias aqui. Aí pessoas Temos incríveis. Muitas histórias de portugueses, desde o Ricardo Teixeira, o João Semedo, como falaste, o Sr. Comendador Rui Nabeiro, entre outros. Eu também passei por Portugal um bocadinho também, mas fica a ideia de voltar a fazer coisas. Claro que sim. Aí viajar, não é? Viajar com o teu livro vai ser tão bom fazer acontecer. Muito obrigada, André. Obrigado. Um grande beijinho. Este é o livro que o vai inspirar e contagiar. 23 países e 126 mil quilómetros percorridos, histórias contagiantes. E se temos 5 exemplares que podem ser seus e para os receber é tão simples, só tem de nos enviar rapidamente um e-mail com os seus dados pessoais para fazsentidopassatempo@sic.empresa.pt. Aproveite e já sabe, inspire-se.